Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 10 do nosso TGCast. Nossa, Hoje, 10 já é um marco já aqui. 10 episódios, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para todo mundo que quer ser produtivo e conseguir conquistar os objetivos esse ano. E o que a gente vai falar hoje é sobre hábitos. Sim. E aí eu já te peço para você já se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque a gente vai aqui entregar um conteúdo muito legal para vocês. Então já compartilha com as pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ajudar. Então já compartilha aqui, já curte esse vídeo, já joga no grupo de WhatsApp ou joga lá no grupo da tua família que você sabe que precisa melhorar os seus hábitos. Isso aí, gente. Estamos lá no @o_Gabriel_Teles, eu, @a Tati Design. Acha a gente lá no Instagram e segue a gente. É isso aí. Então, vamos logo, sem enrolação, direto ao ponto. Hábitos. E aí eu já trago uma primeira pergunta, né? Por que hábitos são tão importantes? Gente, hábitos são importantes porque você cria uma consistência. E na consistência você cria habilidades e competências melhores. Seja no hábito de você ler, aí você adquire o conhecimento e uma habilidade é melhorada. O conhecimento ali é aperfeiçoado. Se você tem o hábito de comer de forma saudável, você vai ter ali seu corpo sendo nutrido da melhor forma, mantendo o seu corpo em forma, ou deixando ele em forma, que é o nosso objetivo esse ano. E assim por diante, gente. Hábito é algo assim essencial para que você possa se aperfeiçoar. Isso, então eu já deixei aqui uma resposta pronta, que eu acho que é bem importante. Por que que hábitos são tão Aí importantes? você já respondeu, Pois gente, a olha só. base de toda conquista é ter hábitos que conduzem esse resultado. Gente, a gente já falou isso em vídeos anteriores, a gente fica às vezes olhando para cá para a gente se guiar no que a gente vai falar aqui, mas só tem uma linha escrita. E aí a gente vai falando aqui com vocês. Isso, porque o modo que eu gosto, e eu já passei isso no vídeo de roteiro, então tá aqui no Sem querer card. sair do Se tema. você quiser saber um pouco mais sobre roteiro, eu explico um pouco como é a estrutura de roteiro que a gente faz Sim. no episódio de roteiros que eu passei aqui, no vídeo de roteiro. Acho que foi, esse eu fiz sozinho, né, amor? Então, recapitulando, por que os hábitos são importantes? Porque a base de toda grande conquista é ter hábitos que conduzem esse resultado. Hábitos são as ferramentas que vão conduzir a gente aos resultados que a gente quer, às grandes conquistas que a gente quer. É isso aí. E por que é tão difícil instalar hábitos? Você quer, por exemplo, se você tem às vezes você nem tem uma rotina e um hábito que você fala assim, nossa, mas qual é o hábito que eu tenho de fazer? Às vezes as pessoas, né, no caso, a gente às vezes não sabia. A gente, quando começou a mudar a nossa mente, né, em relação a algumas coisas, a gente ficou se indagando primeiro. Mas, gente, qual é o nosso hábito? O que a gente está fazendo no nosso dia? E aí a gente parou para pensar e às vezes a gente, dentro daquilo que a gente fazia, perdia às vezes meia hora, uma hora, com coisas que não vão ser assim relevantes para aquilo que realmente a gente precisa fazer e ter como hábito. Então, no vídeo anterior também que a gente fez, na semana passada, sobre metas e rotina, é muito importante você ter isso em mente, que na hora que você for propor a sua meta, o seu objetivo, você tem que inserir um hábito. E até comentei que a gente inseriu hábitos que vão fazer com que a gente se aperfeiçoe, crie habilidade, que a gente cresça a nossa performance, a nossa competência para que a gente possa fazer e alcançar os nossos objetivos. E se a resposta que eu trouxe aqui, assim, para ilustrar E por que é tão bem, difícil? por que é Porque tão é difícil difícil? você sair da sua zona de conforto. Isso. De você, às vezes, estar ali naquela rotina de sempre, mas nesse horário eu faço isso, naquele horário eu faço aquilo. Mas eu gosto muito de fazer isso. Vai ter coisas que você vai ter que deixar de fazer Isso. para poder inserir o hábito que realmente vai te agregar e vai fazer com que você, cada dia, crie mais habilidade e competências. Isso. Isso aí dá uma aula inteira. Se a gente quiser falar das coisas que a gente faz e que atrapalham a gente chegar aos nossos objetivos, né?
É que vocês não podem ver, mas em cima aqui do nosso estúdio, da onde a gente grava, eu coloquei algumas plaquinhas, coisas que eu preciso ficar lembrando, né? Sim. E do lado da televisão, propositalmente, eu coloquei essa placa. Focar apenas no que dá ROI, no que dá retorno sobre investimento. Isso dá uma aula inteira, só focar no que dá ROI. Então, a gente saber o que é ROI, o que é retorno de investimento e o que é investimento. E aqui eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, que é o maior recurso que a gente tem, É. que é tempo. E aí E eu a estou falando de gente. ROI. E você sabia. Desculpa. E você sabia que o tempo é a única coisa que você não pode comprar. Com todo o dinheiro do mundo, a única coisa que a gente não pode comprar é tempo. Então a gente Você precisa comprar a precisa habilidade de ganhar mais tempo. Como é que a gente faz isso? Com equipe, com várias coisas que a gente pode fazer ganhar para ter mais mais tempo, tempo. porque o dia é 24 horas igual para todos, né? Deus coloca o sol e a noite sobre os justos e injustos. Mas enfim, você tem que otimizar, você tem que realmente saber de fato o que você vai fazer naquele dia. Às vezes você tá aí hoje, a gente já se encontrou nessa situação da gente estar numa rotina que era insustentável. Não dava pra gente chegar, a gente tá com a mente cansada, assim, do trabalho, porque a gente tem o nosso trabalho ainda, a gente tá buscando tá aqui presente, poder criar com vocês uma relação. Então, e assim, às vezes é difícil, hoje pra mim tá difícil. E essa é uma palavra que eu não quero utilizar, E vai porque eu difícil não mesmo. vou colocar como desculpa pra não estar aqui com vocês. Isso. Porque tem dia que você tá com dor, às vezes tá com uma dor de cabeça, não quer, sabe, sentar para estudar alguma coisa. Mas é necessário, gente, porque isso vai fazer com que você crie habilidades, crie competências que vão fazer você alcançar os seus objetivos. Isso aí, porque quem inventa desculpa não prospera. Essa é a principal base. Então a gente tem que fazer do jeito que tem que ser feito, Isso, mesmo sem vontade, a gente tem que de fazer. você, na verdade, Mas isso aí pode ser tema para outra aula, senão a gente vai ficar só nesse tema e não vai entregar hábitos, que é o tema de eu hoje. sei, eu tô falando que você pode aperfeiçoar o que já existe em você para que você insira hábitos que realmente vão ser relevantes. Isso, ótimo, ótima conclusão. Porque não tivemos a paciência de passar pela fase da implementação. Por isso que é difícil. Tudo na vida tem uma fase de implementação. E não é sobre o que você tem, não é sobre as coisas que você vai fazer, mas é a pessoa que você se torna nesse período. E aí hábitos não são diferentes. A pessoa capaz de cumprir os hábitos é aquela que teve paciência de passar pelo período da implementação. É aquela pessoa que teve capacidade de suportar as dificuldades da implementação e vencer esse obstáculo que foi a implementação de novos hábitos, de coisas diferentes, que às vezes não são tão satisfatórias, não é tão gostosinho, mas você precisa entender que criança pequena faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. É isso aí, gente. Fazer o que tem que ser feito todos os dias. E você pode fazer cara feia, pode. Cara feia que eu digo assim, gente. Você pode fechar a cara, fechar o tempo, mas as coisas vão continuar acontecendo. Então, você sair daquilo que é confortável, é isso. Vai causar desconforto. Ah, mas eu não quero acordar às 5:30 da manhã para fazer uma caminhada. Eu já tive que lidar com esse dilema aqui, ó. Dilema que essa pessoa. Sou radical. Porque, não, assim, isso não me incomoda de forma nenhuma, mas foi uma. Gera um incômodo. Eu não quero acordar mais cedo, porque eu já tenho que lidar com muitas coisas durante o dia. As desculpas, né? Eu já tenho que lidar com muitas coisas no dia que vão apertar a minha mente, como diz o meu marido, que vão apertar a minha mente, que vão me deixar abalada às vezes, ou não vai ser um dia bom, às vezes vai ser um dia ruim. Você tem que lidar, principalmente quem lida com pessoas o tempo todo no seu trabalho. Então, assim, você sair e falar assim, amanhã vou começar um novo hábito da leitura. Vai ser confortável de início, porque você vai tirar até aquele tempo para você fazer aquilo ali, mas você precisa estar realmente. Vai ter dia que você não vai estar disposto, e mesmo assim você vai lá e vai fazer, porque é preciso fazer.
é algo que tem que ser feito para poder você se aperfeiçoar, você melhorar, você atingir uma alta performance. Isso. E aí, por que que eu digo que você. Um hábito, que eu já vou dar uma dica aqui que eu não ia dar, não estava programado, mas eu já vou seguir para você já entender que o primeiro argumento que a gente quebra, né? É. Não tenho tempo. Que às vezes não tenho tempo para implementar esse hábito, como a Tatiana falou, a dificuldade de acordar mais cedo. Mas por que que eu quis implementar esse hábito de acordar mais cedo? Que também foi uma dificuldade minha. Quando eu comecei minha jornada de trabalho, eu trabalhava de escala. E eu trabalhava de 6 da manhã e 6 da tarde. Dia sim, dia não, né? O famoso 2 por 36. E aí, eu achava que o dia que eu estava em casa, eu tinha que compensar as horas que eu acordava cedo do dia anterior. E aí eu acordava 10, 11. E hoje eu me vejo acordando 5, 5 e meia, eu acho isso um absurdo para mim que não tinha esse hábito, né? E por que que é tão importante? Aí eu fiz umas contas básicas aqui. Se você acordar 1 hora mais cedo do que você acorda, claro que eu não estou falando que você acorda 4 horas da manhã, é uma outra realidade. Mas estou falando da nossa realidade, que acordava às 6 horas, tá? Se a gente acordar 1 hora mais cedo, às 5 horas da manhã, a gente vai ter 366 horas esse ano, porque esse ano tem um dia a mais. 366 horas, se você pensar que um mês inteiro, um mês inteiro, tem 720 horas, você ganhou meio mês. E se você pensar que dessas 720 horas você dorme um terço dessas 720 horas, tem 240 horas vezes 2. Você tem 480 horas, só com 300 e pouco você quase ganhou um mês inteiro de produtividade, com 1 hora por dia. E outra coisa, 24 horas corridas, ninguém consegue fazer muita coisa. Mas existe um dado que se você fizer 20 minutos por dia, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você tem como objetivo, você já se torna melhor do que 1% da sociedade, você já se torna melhor do que muitas pessoas. Então, se você pensar que 1 horinha a mais no teu dia, 1 horinha a mais, vai te dar quase um mês de produtividade durante um ano, imagina você evoluir mais um mês do que você poderia evoluir, você viver, de fato, 13 meses no ano. Pensamento de longo prazo, é você adicionar hábitos que vão fazer você ter evoluções de longo prazo. E aí a gente parte para o primeiro tópico importante da nossa live de hoje, nosso vídeo, né? Hoje é gravado porque a gente tem um compromisso na igreja, que são as 3 principais áreas que devemos ter hábitos fortes e definidos. E aí eu separei do nosso ciclo, né, da vida, né, de 5 principais hábitos, as 3 principais áreas que os hábitos precisam estar bem fortes e definidos. Que elas são saúde, produtividade e finanças, né? Eu juntei aqui numa área só produtividade e finanças, e conexão espiritual. Posso continuar? Pode, meu amor. Então, a área de saúde é a área de corpo. Você precisa estar treinando o seu corpo, melhorando o seu corpo, que é uma área que a gente escolheu ano passado e esse top ano 1 da lista. focar. Top 1 da lista, gente. Se você tem o seu top 5 aí, 3, top 3, coloca aí, por favor, em algum desses aí a sua saúde. É muito importante. Depois que a gente começou a mudar nesse aspecto, não ficar assim, sabe, também, né? Ficar muito se restringindo, assim, porque se você se restringir muito também, isso afeta a você, né? Ter aquele pico, vou comer direito, vou fazer acontecer e depois você desiste. Não. Faz progressivamente. Começa aos poucos, foi o que a gente fez. A gente depois se deu conta de que a gente só estava melhorando cada dia. E principalmente da gente incluir isso juntos, porque eu comecei a fazer exercício, né, assim, de fato, e a questão da alimentação mudar. Ele mudou a alimentação primeiro e depois que ele foi, que aí eu falei com ele, vamos fazer juntos, porque além de me ajudar também, nos ajuda a ter esse momento também incluído para a gente fazer junto. A gente gosta muito de realizar essas atividades para que um incentive o outro também. E de fazer isso juntos também.
Tô anotando aqui, porque durante a live também vem tema de próximas lives, isso é muito bom. É. Tatiana falou uma coisa ali muito interessante sobre a questão de mudança, transformação e melhora, né? Melhora, mudança e transformação. Dá uma aula inteira, é sensacional esse tema, né? Mudança, melhora e transformação. É incrível. Temas para as próximas lives. Se você quiser, já deixa aqui nos comentários. Se você quer que a gente fala sobre melhora, mudança e transformação. Qual a diferença desses três e o que isso impacta nas nossas vidas. E aí, saúde. Eu vou, para cada das três grandes áreas, das três áreas que a gente separou aqui, eu vou estar te dando uma ideia do que você pode fazer de implementação de hábitos. E aí eu vou, no próximo tópico, dar como que você vai implementar isso e coisas que a gente vai poder quebrar esse objetivo aí. Esse episódio de hoje já é um complemento do episódio de semana passada, né? Saúde. Gente, eu sei que o treino de força é o mais importante. A gente tem essa consciência. A gente tem lá a nossa personal que cuida da gente, que a gente faz lá o nosso treino funcional, que é muito bom. Mas a gente sabe que o hábito que todo mundo pode fazer e que às vezes não faz por realmente preguiça é o de andar, correr, se movimentar, coisa que vai te fazer suar mesmo. Tem gente que só anda de carro por aí, não tem vai na nada padaria contra. de carro, Queria muito ter carro às vezes. Queria muito ter carro, ainda não temos nesse vídeo atualmente, mas mesmo que a gente tivesse, às vezes tem coisas que eu prefiro ir lá e de bicicleta resolver. Mais rápido, mais dinâmico. Mas a gente está se movimentando, é importante para se movimentar. E não é só isso, né, gente? Por mais que você ande 10 minutos aí de bicicleta, tem que fazer o seu corpo se mexer para ele funcionar. Isso. Produtividade e finanças. Gente, isso aqui é o básico do básico. Guardar 10% de todo o teu rendimento tem que ser um hábito básico que você tem que ter. Isso aí é o conceito mais básico de finanças. Gente, se organizar, ter uma planilha para você indicar os seus gastos, controlar o pagamento que você tem que fazer. Isso aí é o básico da produtividade. Ah, mas eu tenho que sentar para escrever tudo isso, Gabriel? Tem. E um de produtividade que eu amo, que é ter o caderno de estimação. Eu não sou fã da agenda, é uma coisa que eu tenho tentado implementar no meu... Sim. Tenho testado a implementação dela, mas eu sou apaixonado no caderno. Já falei pra ele. Aqui na nossa mesa aqui de trabalho, você vai encontrar 2... Eu amo um caderninho. Eu amo um caderninho onde eu vou... Você viu? Tive uma ideia agora aqui, já escrevi no caderninho. A Tatiana também tem um caderninho dela. Mas olha só, já falei pra ele que a gente senta toda semana pra gente organizar, né? A nossa próxima semana. Também faz parte, um bom hábito de produtividade. Depois que a gente começou a fazer isso, é muito bom, gente. A gente tem clareza do que fazer, né? Porque eu gosto de clareza. Imagina você chegar no dia e falar assim, gente, o que eu vou fazer hoje? No próximo ponto, na próxima área, que é conexão espiritual, já vou dando spoiler, tem um lance do que você vai fazer hoje, mas com um lance mais focado, mais objetivo. Mas eu tô falando de, tipo assim, você saber que na terça-feira da semana que vem, você tem que entregar alguma coisa no teu trabalho. Sim. Então você já coloca aquela meta ali, aquela coisa que você vai fazer naquele dia. Isso vai te ajudar a você ser mais produtivo, você ter mais clareza do que você vai fazer. E o último ponto aqui que a gente vai falar dos 3 grandes pontos é a conexão espiritual. Então, quais os hábitos que você pode desenvolver para melhorar a sua conexão espiritual? E aqui eu não estou falando para você de religião. Nós somos cristãos evangélicos e confessamos a nossa fé. Mas isso aqui é uma coisa para qualquer pessoa que tenha um mínimo de conexão, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem essa coisa clara na nossa cabeça que a gente tem um ser, a gente acredita em Deus, que é o ser que está acima do nosso entendimento, que tem a nossa vida nas mãos dele, mas isso é uma crença nossa. Mas todo mundo, quando eu falo Deus, você pode entender como universo, se você não crê, mas eu acho que a complexidade do mundo não pode ser um acaso. Gente. A complexidade do mundo não pode ser um acaso. Mas vamos falar sobre conexão espiritual? Hábitos que você precisa ter? A leitura do livro sagrado, a leitura da Bíblia. Porque independente do que você crê, a Bíblia é um manual.
da vida humana. Se alguém criou um manual da vida humana, é a Bíblia. Você só precisa pedir discernimento a Deus para entender isso. Lá na Bíblia tem de tudo. Tem de tudo. Tá? Tem história para, assim, tudo que você imaginar que você vê hoje, às vezes, acontecendo, tem lá. Tem sobre finanças, tem falando sobre saúde, falando até da ciência mesmo, como as coisas foram criadas. Isso. Tá lá também. É só, tem geografia. é só você pensar na nome dos interpretação. povos. Gente, tem todos os assuntos ali, não só os assuntos assim, tem matemáticas. Não, os assuntos mesmo humanos, tem questão de valores, tem falando sobre fé, falando sobre você se conectar a Deus, falando sobre você se realmente se render a Jesus, falando sobre preocupações, ansiedade. Tem falando, tá tudo lá, gente, é só você procurar. Tem falando sobre isso. E uma outra Vários coisa assuntos. que a gente falou sobre, o que eu vou fazer no dia de hoje? Existe a mentalização, aquilo que você coloca diante de Deus, os seus objetivos, as coisas que você vai cumprir naquele dia, é aquelas coisas que você já começa a visualizar o que você vai fazer naquele dia. Isso é maravilhoso, é transformador. E aí a gente vai falar dos pré-hábitos, que ajuda a gente a implementar esses grandes hábitos. Vamos dizer que vamos escolher 3, porque eu gosto de sempre trabalhar em tríade. Vamos escolher 3. Dentro da saúde, produtividade e conexão espiritual. Vamos dizer que a gente escolheu implementar 3 hábitos, um dentro de cada área. Dentro da saúde, a gente escolheu fazer uma caminhada. Dentro da produtividade, a gente escolheu ter o nosso caderno de anotação, ser o nosso cérebro manual. E dentro da espiritualidade, a gente escolheu ler 5 páginas da Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia. Então, a gente pode fazer coisas que vão ajudar a gente a cumprir esses hábitos, que eu chamo de pré-hábitos, que são as coisas específicas para colocar, que nos colocam para fazer esse hábito. No livro Hábitos Atômicos, que eu acho que é um livro sensacional, eu deixo a recomendação, eu vou deixar até o link dele aqui se você quiser ler, Hábitos Atômicos. Você vai encontrar uma dica sobre o hábito da saúde, que é sensacional. Imagine que para você cumprir o ato da saúde, você precisa colocar o tênis, colocar a meia e colocar a roupa. Então, facilita o seu hábito. Separa a roupa, separa o tênis. Você vai amanhã acordar com esse objetivo de ir lá e fazer a sua caminhada? Separa a roupa, separa o tênis e já deixa separado. E assim que você acordar, independente do que você for fazer, foi no banheiro, escovou os dentes, se preparou, já coloca o tênis e vai se ajeitando. Porque se você já tiver de tênis, vai ser muito mais difícil você tirar o tênis para você não ir. Então você cria um pré-hábito, uma coisa que vai te ajudar a cumprir esse hábito. Vamos pensar na questão da produtividade, que a gente falou do nosso caderninho, que seria o nosso cérebro manual. Carrega esse caderninho onde você for, uma caneta ou um lápis. E aí você tem que ter a coragem de sacar ele e buscar ali. Eu quero ler a Bíblia antes de dormir, ou assim que eu acordo. Deixa ela do lado da cabeceira da tua cama, ou deixa várias. Aqui em casa a gente tem vários lugares, elas estão aqui. Porque vai lá eu ler, lembrei vai lá disso, ler a Bíblia. já pego, já leio, para tornar aquele hábito mais fácil. E é isso que eu falo, eu chamo de pré-hábitos, né? As coisas específicas vão tornar esse hábito mais fácil. Facilita, gente, facilita. Mesmo que você já tenha uma criança envolvida, a gente ainda não tem. Mas, mesmo assim, vai tirar do lugar, vai sair. Não, tenta colocar num lugar que ela não alcança ainda, ou um lugar que você vai ver ali direto, e vai te ajudar também nisso. E com isso, se você, toda vez que você for caminhar, você fazer esses pré-hábitos, você cria uma coisa que eles vão chamar de automação cerebral. Só um parênteses aqui. Gente, eu falei do filho, a gente não tem, mas eu tenho um sobrinho. A gente convive, sabe, da realidade que é ter uma criança em casa. Então, por favor, crie hábitos também que incluam também ele, para que você possa fazer aí o melhor. Isso. E criar automações cerebrais. Se você cumprir tudo aquilo, e eu vou te dar exemplos bem simples. Por exemplo, dentro desse mesmo livro, relembrando, se você quiser ler, o link está aqui na descrição, ele vai falar que se você coloca uma música determinada no momento que você vai ter intimidades, enquanto casal, você começa a estimular o seu corpo, entender que aquele é o momento de determinado hábito, de determinada coisa acontecer. Até isso
pode ajudar você e se estimular. Ah, eu vou escutar uma música antes de ler a Bíblia. Então, toda vez que você escutar aquela música que você selecionou, aquela playlist, vai te lembrar de ler a Bíblia. Também é uma forma de você criar uma automação cerebral. Coisas que o seu cérebro vai linkar a outra, como um pré-hábito. Isso aí. E o último ponto do pré-hábito que eu trouxe é o micro-hábito. Eu já até falei mais ou menos disso. São as coisas que você quebra o hábito grande em microprocessos, coisas que vão levar a outras. Tatiana costuma rir de mim porque eu sou todo metódico, que ela fala que eu sou metódico. Isso, não, gente. Mas eu tenho as minhas micro-regras. Eu só acho engraçado, não é rir para que as pessoas vão achar que eu tô aqui zombando. Que isso, meu marido é maravilhoso, gente. O Gabriel aqui, maravilhoso. Mas é engraçado, às vezes, a forma como eu fico observando, porque ele me ensinou isso também, de ficar observando mais as pessoas, de ficar atenta a Seu redor, o ambiente. isso, é como as pessoas se comportam. Tenho observado muito isso. E às vezes eu até fico assim. Falei assim, gente, a gente tava num lugar esses dias, só fazendo um comentário aqui aleatório. Que até nisso, sabe? Por exemplo, quando a gente chega num lugar, a gente sempre chega um do lado do outro. Ou eu estou à frente, ele assim, bem coladinho comigo. Mas eu fiquei observando depois os outros casais, né? Que o dia de lanche, né? Aquela sábado à noite, né? Fatídico aí dos lanches aí à noite dos casais. Então estavam entrando várias pessoas. E aí eu fiquei observando. Não que eu fiquei reparando, tá, gente? Mas é porque, assim, a gente observa às vezes o comportamento, porque a gente trabalha, né, com o público, então a gente tem que se desenvolver nesse sentido também, de aprender. Aí chegou um casal e tava assim. O menino lá praticamente tava correndo. E a menina assim, abandonada lá atrás, ela chegando e tal. Tipo assim, não ofereceu nem a cadeira. Porque o Gabriel faz questão de abrir a porta pra mim até do Uber, gente. Claro que eu recrutei muito bem o meu marido. Então, assim, se você ainda não abre a porta aí pra sua esposa, por favor, abra a porta até do Uber pra ela do carro. Pra você se sentir, né, daquele jeito, Cuidada. né? Cuidada, né? Mas também foi um processo de treinamento, Tatiana, Isso, permitir ser cuidada. É isso aí, gente. Não que eu quisesse passar por cima dele, nesse sentido, não. Mas de não ter essa coisa do cuidado. E isso, assim, foi algo que foi inserido. Foi uma automação. Eu sei que em qualquer ambiente ele nunca vai deixar de entrar junto comigo. Entende? Eu tô falando, tipo, não que você. Hoje eu não faço isso, mas quem sabe amanhã você pode fazer isso, abrir a porta do carro para sua esposa, para ela se sentir cuidada. Isso. Esse tipo de coisa também gera também hábitos melhores para vocês. E até isso é questão de hábitos. Você se forçar a fazer aquilo. Vai me dizer que... Forçar, né? Não. É uma escolha também. Sim, mas é o que eu tô querendo dizer. Mas você tentar inserir isso. E isso. É você realmente estar sempre lembrando daquilo, para aquilo não cair no... eu fiz isso aqui só porque eu era namorado, que eu queria conquistar. Não, você tá realmente transformando aquilo numa constância na sua vida. Mas voltando... Mesmo que às vezes você esqueça. Isso, mas você tem que estar sempre relembrando aquilo. Sim. E aí a gente entra no ponto que é o controle da execução. Já Sim. pegando esse gancho, como que você vai controlar a execução desse hábito? Ele não quis deixar eu falar dele ser metódico. Acabou pulando o lance do metódico. Que eu falo que criar em micro hábitos. Se eu, na hora de sair de casa, não cumprir o meu ritual de micro hábitos, eu acabo esquecendo alguma coisa. Eu acabo de tomar banho, eu tenho que arrumar o cabelo, depois a barba, escovar os dentes. Aqui. É nessa ordem, senão eu acabo esquecendo um desses pontos. Não tô... Passar o desodorante e aí eu tô pronto para me arrumar para sair. Mas eu tenho... Não, olha só. Vocês estão vendo? Não, peraí, rapidinho. Vocês estão vendo isso aqui? Vê se eu tô errada. Ou eu tô usando outro termo. Se tiver usando o termo errado aqui, por favor, coloque aí nos comentários. Porque, imagina. Não, porque tem que pentear o cabelo primeiro, tem que fazer... Depois a barba, pentear a barba. Aí enquanto isso, eu já entro dentro do banho, escovando o dente. Tudo ao mesmo tempo. Aí passando shampoo. Se eu fizer tudo ao mesmo tempo, eu vou esquecer alguma coisa, vou sair de casa sem escovar o dente, com a barba desgranhada. Se ele sair da ordem que tá ali, já era. Mas é porque eu sou... Foi o quê? Escovar o dente ou foi...
Ah, Foi na tá. hora da barba. Então, eu passo um olhinho na barba e uma pomada no Foi. cabelo. Ele E aí eu trocou. troquei a ordem, eu passei óleo no cabelo, eu quase passei pomada na barba. Pra você ver, gente, o nível. Mas pra ele funciona ter esse micro hábito dele. Pra que ele otimize o tempo. Eu tô aqui já te valorizando, né, meu amor? Não Meus tem como. métodos, Não valorizando é meus só métodos. falar assim. Mas eu acho muito Questionem, engraçado isso. questionem meus métodos, mas nunca os meus resultados. É isso aí. Gente, mas eu acho muito engraçado. Aí teve esses dias que eu fiquei reparando, né? Eu falei assim, gente, né? Ele tem que seguir aquela ordem ali. Mas tá tudo bem. Vamos seguir, meu Vamos amor? seguindo. Controle da execução dos seus hábitos, né? E aí, executar o hábito é satisfatório demais. Porque o ser humano ama uma recompensa. E você saber que você cumpriu aquilo que você propôs se torna uma recompensa para você. E aí, você precisa estar comprometido a cumprir os seus hábitos. E aí você pode usar a agenda do celular para poder segurar os seus organizar os seus hábitos, as coisas que você tem que fazer. Você pode ter anotado o que você precisa fazer, mas você precisa estar comprometido. Uma ferramenta muito boa para você controlar os seus hábitos e também te dar esse senso de recompensa é o que a gente chama de traqueador de hábitos, né? Aquilo que você controla os seus hábitos, como que você controla os seus hábitos. E aí de você mantê-los, né? Isso. E você marcar lá 30 dias no mês, qual é o seu hábito e o dia que você cumpriu aquele hábito, né? Desde que seja uma coisa simples. Até para você que segue a gente pela nossa produção de conteúdo, que a gente fala de produção de conteúdo, de transbordar na vida das pessoas, de estar levando, né, conteúdo para as pessoas, você controlar a sua produção de conteúdo. Você ter um traqueador lá do que você fez. Ah, hoje eu publiquei tantos stories. Ah, eu publiquei o meu feed todo dia. Você marcar lá, uma publicação no feed. Esse é o seu objetivo? No dia 1, eu cumpri uma publicação no feed. No dia 2, eu cumpri a publicação no feed. Ah, eu quero postar 5 Reels por semana, 3 Reels por semana. Tá, esse dia, então, aquela semana eu consegui cumprir. Você pode fazer um traqueador por semana, um traqueador por dia. É conforme for se adaptar na sua realidade, naquilo que é possível para você. Que a sua mente vai se organizar melhor. Isso. E se ela não é organizada, organize. Se organiza. Se organize. Busca as formas que melhor se organizam para você. Lê livro, busca vídeo na internet que vai te ajudar. Mas aqui você pode ter certeza que nunca vai faltar conteúdo para você das coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que pode te ajudar. Pode estar seguindo, né, para você também adaptar no seu dia a dia. E eu tenho um presente para você. Você que assistiu o nosso vídeo até agora e que quiser um traqueador de hábitos, a gente vai estar disponibilizando um traqueador que a gente fez e vai estar disponibilizando para você poder estar controlando os seus hábitos, as coisas que você quer fazer, né, os seus objetivos que você tem que fazer em formato de hábitos. Eu não estou falando de objetivos grandes, metas financeiras, as coisas que a gente já falou no último vídeo. Então, se você quer definir as metas, os objetivos reais, os resultados para o ano que vem, e a gente nem usa muito o termo metas, a gente usa mais os resultados que você quer ter para o ano que vem, o que você precisa fazer, quais os hábitos, que é o vídeo de hoje que a gente está falando, que vai poder te ajudar a cumprir os seus objetivos para o ano que vem, os seus resultados. Entra lá no Instagram, tanto o meu quanto da Tatiana, e manda lá no DM. Segue a gente, porque tem uma regra, tem que seguir a gente. Segue a gente lá no @oGabrielTeles ou lá na Atati Designer. Tem os links aqui na descrição dos nossos perfis no Instagram. Você entra lá e coloca lá no direct. Segue a gente e vai lá no direct e fala assim, hábitos. Escreve lá, hábitos. Que a gente vai estar mandando para você o arquivo PDF do traqueador de hábitos, que é um presente que a gente está dando para você que assistiu a nossa live até agora. Só seguir a gente no Instagram, escrever lá a palavra hábitos, que a gente vai estar te mandando esse arquivo em PDF, um presente para você. Tá controlando os seus hábitos. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Espero que esse vídeo tenha servido de inspiração para você, de você ver as nossas experiências e como que isso se adapta na sua realidade. Se você quer compartilhar esse conteúdo com alguém, pega já esse link e já manda, aperta lá no
na setinha, já copia o link e já manda lá no seu story no Instagram, manda lá no seu WhatsApp para as pessoas que querem desenvolver bons hábitos, pessoas que querem chegar aos objetivos que elas têm e sabem que hábitos são importantíssimos. Muito bom. Mais uma vez eu te peço, você acompanha todo o nosso conteúdo, o nosso dia a dia lá nos stories, no @oGabrielTeles, @ATatiDesigner. Muito obrigado, curte o vídeo. No final, na tela final, vão ter mais 2 vídeos, mais 2 episódios para você estar assistindo. Dá uma conferida aqui nos vídeos se algum deles te interessar. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.